E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te direi o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão foi conduzido a Damasco. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te, vai à chamada rua direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ainda foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas, e me enviou para tornares a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Tendo comido, foi confrontado. Tendo comido, foi confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que esse é o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava, presta atenção, Saulo se esforçava muito, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirá-lo à vida, tomando de noite, os discípulos desceram dentre um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fossem discípulos. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhe contou no caminho como vira o Senhor e falara como em Damasco ousadamente o nome de Jesus. E andava com eles, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome do Senhor Jesus. Falava e disputava com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, também veio aos santos que habitavam em Lida. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te pedimos a tua graça, a tua unção, para nessa noite, para essa manhã, expor a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Só, cadê o Lucas? Seria melhor pôr aqui de frente, ficar de lado aqui, não vai ter. Pode pôr aqui no meio. Só a filmagem. Porque como as mulheres tomam tudo que é direito, a gente não quer deixar de fora. A gente não quer deixar de fora. Fica tranquilo, depois edita tudo isso. Vai lá, João. Você não vai ter que pregar assim, né? Eu confesso que tem certas coisas que eu não entendo, mas tá bom. Pronto, filho, tudo bom?
Obrigado. Querida, essa história é muito conhecida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, mais uma vez, em nome de Jesus. Queridos, essa mensagem, sem dúvida nenhuma, ela foi indiscutivelmente a maior inspiração que eu tive para esse projeto. Refletindo a respeito disso, eu começo a pensar que aqui, nesse momento onde Saulo tem um encontro com Jesus, estão talvez os dois maiores desafios do ministério. Tá? Da conversa de Paulo ali na estrada de Damasco, está para mim talvez os dois grandes desafios da vida ministerial. Desafio número 1, sabe? Saber quem é o Jesus da que você decide segui-lo e servi-lo. A primeira pergunta de Saulo é: quem és tu? Eu tenho visto ao longo da nossa jornada como cristão que as pessoas seguem um Jesus que não conhecem. Seguem o Jesus da sua mãe, Jesus do seu pai, né? Seguem o Jesus que a mídia apresenta, seguem Jesus, sabe, que eles querem, eles inventam o Jesus que eles querem seguir. O Jesus que lhe convém, o Jesus que lhe dá bênção, o Jesus que serve coisas. Eu tenho visto que ao longo do tempo, o grande desafio, talvez o primeiro grande desafio, é você saber quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Porque se você não tiver a revelação de Jesus para você, não adianta qualquer outra pessoa ter. Você vai virar um papagaio reproduzindo alguma coisa. Então Paulo, que era um homem já letrado, um homem que tinha convicção, um homem de propósito, quando ele tem aquele encontro, ele percebe que alguma coisa vai mudar na vida dele. E agora então ele não vai mais seguir César, ele agora vai seguir Jesus. César ele conhecia. Sobre César, ele estudou, ele fez uma carreira para ser um general de César. E quem é militar aqui sabe o que eu estou dizendo. Primeira coisa quando você está no exército é ter uma convicção sobre a sua pátria, sobre a tua responsabilidade. Você sai do quartel com sangue nos olhos, você mata qualquer xiita. Sério. Quando você vê a proposta do hino nacional, vamos morrer pela pátria. Eu servi numa arma, aquela artilharia de costa. E na artilharia de costa se falava sobre o artilheiro que dava vida pela artilharia. E você tomava ciência de quem você estava servindo. E quando você tinha consciência de estar servindo, você não negava fogo. As pessoas desistem quando não têm sentido de razão pelo qual eles existem no propósito, seja para Cristo ou para qualquer coisa. Perdoe o exemplo, mas ele cabe. Um exemplo, infelizmente, negativo. Nós temos tantas pessoas que têm causas erradas pelas quais nós vidas. Vídeos kamikazes, xiitas. Querido, por mais que a causa seja errada, a convicção está certa. E o problema hoje é que nós temos uma série de sacerdotes que não têm convicção, porque não sabem quem é Jesus. Não tem uma experiência genuína. As pessoas não se converteram, elas se convenceram. Pastores, muitos são convencidos e não convertidos. É que o chefe falou para mim. Falou primeiro. Quando você não sabe quem você serve, aquilo qualquer coisa serve. Quando você não conhece a causa pela qual você defende, você é levado por todo um vento de doutrina. Isso é meninice. E o que nós temos hoje no ministério são meninos. Meninos, sabe, que devia estar vestindo calcinha, shorts, estão de calça comprida, achando que é só alguma coisa, mas não conhece a sua causa porque não conhece o seu Cristo. E é em cima dessa necessidade que eu creio que nós temos um legado como Remi.
resgatar verdadeiramente Cristo para as pessoas. Falava pouco no café agora, que eu fui muitas vezes à Argentina, no evento do Cláudio Freire, do Breakthrough. Muitas vezes, todos os anos eu ia lá. E um dos pregadores do Breakthrough, Sérgio Cataquim, um profeta, um homem de Deus. Ele mora nos Estados Unidos e sempre ministra lá. É um argentino. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, ele pregou uma mensagem tão forte aos pastores, a maioria eram pastores e líderes. Tão forte, tão forte. No final, ele fez um apelo. E centenas, e não estou exagerando, centenas e centenas de pastores. Eu falei assim: eu não estou pregando para o povo, eu não sou pastor. Se você é pastor, eu tenho uma mensagem para você. Vem para frente, porque você não sabe o que está fazendo da sua vida, do seu ministério. Eu fiquei assustado de ver a quantidade de pastores que chegaram daquele altar chorando. E a conversa era mais ou menos essa: sabe, você está servindo a quem? Se você não conhece o Cristo, a quem você serve a qualquer um. Se você não conhece a causa pela qual você deve dar a sua vida, qualquer uma serve. Eu descobri algo, queridos: quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar está bom. Se você não sabe quem você serve, qualquer um. Sabe, Cristo, Baal, tanto faz. Tanto faz. Estamos chegando num tempo onde Elias precisa ser ressuscitado da sua profecia. Você escolheu hoje a quem você vai servir. Ao seu salário ou a Deus? A conveniência, a tua carteira de trabalho, a tua prebenda ou a tua convicção de chamado? A primeira coisa que Paulo tinha no coração dele é: Senhor, quem és tu? Como é que eu vou seguir alguém que eu não conheço? E aqui fica a primeira reflexão. Aí você deve estar pensando: veio com o chicote afiado. Vim sim. Porque se a gente não falar sério aqui, falar para quem? Para a igreja, para o nosso povo? O povo não precisa apanhar, não. Jesus nunca bateu no povo. O problema de Jesus era a liderança. Porque ele sabia que se a liderança tivesse ajustado, o povo ficava ajustado. A primeira coisa que Saulo, ainda no seu início de carreira, ele falou: já que eu vou mudar de causa, já que eu vou mudar de chefe, quem é você? E Jesus descreve ele rapidamente: eu sou aquele Cristo a quem tu persegues. Sabe, Jesus nunca foi de muitas palavras, mas poucas palavras que fazem grandes transformações. O problema todo é que nós temos uma cultura latina que a gente precisa explicar, reexplicar, triplicar, triplicar. E as pessoas acabam não entendendo. O pastor Júnior vai pregar amanhã, ele mora nos Estados Unidos, ele sabe disso. O americano tem outra cabeça. Né? Ficam criticando o americano que é 3 pontinhos, 4 pontinhos para cá, sabe por quê? Porque eles não querem gastar tempo explicando o que é óbvio. Sabe, o X da questão é: sabe, quem é Jesus para você? Ai, o meu Senhor e Salvador. Esse chavão você aprendeu. Mas Saulo tinha um segundo questionamento. Falou: já que eu vou trabalhar para o Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Já que eu vou trabalhar para o Senhor, e o Senhor é o chefe, então me diga o que o Senhor quer que eu faça. E aqui está o segundo grande problema do ministério, o segundo grande desafio do ministério. Pessoas que não sabem o que estão fazendo, achando que ministério é arrumar um pedestal desse, entra na unção de Absalão, abre um salão ali, abre um salão ali. Aí vai abrir o salão. Vai abrir um salão. Arruma um púlpitozinho e começa a pregar, como nós ouvimos aqui. Sabe, hoje se você cuspir, tem que o pessoal se convertendo. Aí começa a vir a igreja. Ei, fez isso para quê? Eu tenho muitos filhos ministeriais e amigos. Tenho. Eu tenho dito para eles assim: cara, descobre
Qual a razão da tua igreja? Eu lembro um dia que você tem com o Gabriel. Gabriel, entenda, para que Deus chamou você? Ele e a esposa dele têm um coração para servir pessoas carentes, pessoas pobres. Fizeram um trabalho lindo. Aí de repente começaram a igreja que não queriam. E veio 600 pessoas atrás deles. Mas essa turma estava achando que eles eram o que eles não eram. Me perdoe a referência porque era positiva. E o que acontece? Quando as pessoas querem induzir você a ser o que elas querem, ou você se torna escravo delas, ou elas vão te deixar. Eu falei para o Gabriel. Falei, Gabriel, essa turma está querendo que você seja o que você não é, cara. Mas 600 pessoas no primeiro culto. O céu. 700 no primeiro culto. Daquela sensação. Aí quando as pessoas, ele começou a dizer o que ele tinha para produzir. Ele falou, não é assim que queremos um líder. O que ele não quer? Hashtag partiu, vaza. Nós sentamos, eu e a esposa dele, que você foi chamado para fazer o quê? Não queira ser o que as pessoas querem que você seja. Seja aquilo que Deus chamou você para fazer. O que Deus chamou para fazer? Deus mandou você cuidar de 30 pessoas, cuida. Deus mandou você para a favela, vai. Amém. Deus mandou você abrir uma área social, vai. E eles estavam lutando para tentar manter um grupo de pessoas ali, por amor, porque eles têm coração pastoral. Eu falei, cara, pega um som da OLX, desapega. E foi mesmo. E graças a Deus, querido, limpou o trecho. Não tem mais aquela sensação da alma de 700 pessoas. Está lá com suas 300, 400 pessoas. Agora, pensa no ministério que fez assim diferente. Por quê? Porque ele sabe o que Deus chamou para fazer. Amém. E não está nem aí para aquilo que as pessoas querem que você seja. O que estava no coração de Saulo era exatamente isso. Senhor, o que queres que eu te faça? Porque eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso fazer o que as pessoas querem que eu faça. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me comissionou para fazer. Sabe? E o que menos importa, querido, é o resultado diante dos olhos dos homens, mas a aprovação diante dos olhos de Deus. Eu gosto muito daquela parábola dos talentos, quando a Bíblia diz que Deus deu 2 talentos para um e 5 para outro. A mesma avaliação foi para quem apresentou 4 e para quem apresentou 10. Quem apresentou 10 não teve uma melhor aprovação do que quem apresentou 4. Aquele que recebeu 5 multiplicou e tinha 10. Recebeu 2, multiplicou e tinha 4. E receberam o mesmo benedito, servo bom e servo fiel. Porque para Deus não é uma quantidade, para Deus é a fidelidade para aquilo que Ele te entregou. Amém. A mesma coisa. Deus não vai te cobrar o que Ele não te pediu para fazer. Você se cobra. Poderia citar N casos que eu tenho lidado, a coisa mais difícil que eu tenho lidado aqui, são pessoas em crise por causa de resultados. Pessoas em crise por causa de resultados. Eis, o que queres que eu te faça? A crise é porque você não descobriu ainda exatamente para que você desiste. E o Remi está aí para isso. Ajudar a ativar. Essa é a primeira visão do Remi. Ativar o teu propósito existencial, o teu propósito profético, o teu propósito ministerial. Isso é um legado que está sobre a gente. Se de alguma maneira, dentro dos nossos encontros, a gente puder ajudar as pessoas a se acharem. A se acharem. Aqui está a primeira ênfase que Deus nos deu para o Remi. A primeira ênfase que Deus nos deu foi essa ativação, ativar. Fazer surgir. E Deus nos deu uma figura para isso, que é a figura do parteiro. Aquele que ajuda a trazer a criança à luz, mas não é dono dela. Então
Então, dentro do projeto RMI, a nossa função é tentar ativar dentro das pessoas aquilo que elas ainda não descobriram, ou aquilo que elas tentando ser e não são, que está levando ela a um sofrimento, a uma dor. E a gente quer dizer para você, ei, existe algo que Deus chamou para ser e para fazer. E de que maneira, como revelação, a gente pode ajudar nisso? E a gente, então, trabalha isso. Deus falou muito claramente. Eu sou filho de parteira, né? Eu nasci no chão da favela do Vidigal. Eu morava tão alto, que não dava tempo de descer para a maternidade. E tinha uma parteira lá, Tianinha, uma senhora que aí, junto com a minha avó, ajudaram a trazer à luz esse troço aqui. Objeto indefinido. Carioca, dos olhos verdes, 1,80 m, cabeça de Paraíba, orelha de dumbo. Um dia do líder minha filha tem uma definição para mim, queima minha filha, que está na cafeteria lá na Birosca, né? Ela tem uma tirada muito grande, ela falou, pai, eu acho que no céu tem uma máquina. E aí todo mundo que vai nascer passa por aquela máquina lá. Por exemplo, a família do Rogério, a família Nogueira, passou 50 vezes pela máquina da simpatia. Pensa no povo que ri, Dantas, impressionante ali. Pensa no povo que ri. Máquina da hospitalidade, né? Assim, sabe? Eles passaram 50 vezes na máquina. Você pai passando, né? A minha filha faz assim, né? Aí tamanho, cor, tal. Aí disse que quando terminou o meu processo, Deus olhou e falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Que raticínio, né? Todo mundo lendo as suas mensagens. Gente, o que você foi chamado para ser? Essa era a grande questão de Saulo. O que queres que eu te faça? Essas são as duas perguntas, né, que eu estava falando sobre parteiro. Duas perguntas que você precisa responder. Primeira nossa missão é essa ativação. O parteiro que ajuda a trazer à luz projetos e propósitos existenciais. E Deus falou muito claramente conosco no início. Entenda que o parteiro não é dono da criança. O parteiro só é um facilitador. Eu me lembro o Senhor me perguntando claramente no Espírito, o que você deve para a sua parteira? Aquela pessoa que te ajudou a nascer. Eu falei, gratidão. Ela falou, tá bom, é o suficiente. É o suficiente. Lembro o nome dela, sou grato porque ela foi um instrumento, mas eu não vou lá dar 10% para ela todo mês, porque ela me ajudou a nascer. Não tem nenhum tributo por causa disso. E não devo nada a ela, a não ser um coração grato. E Deus falou assim, não se aposte de ninguém, porque você não é dono de ninguém. As pessoas que foram geradas e ativadas, essas pessoas são minhas para seguir o meu propósito. Esse projeto só é um facilitador para isso. Aí Saulo foi ativado. Ativado por uma voz celestial e ativado por Ananias. Eu descobri algo, pastor Júnior. Eu descobri algo, por que Deus não fala tudo para uma pessoa? Para pensar comigo. Jesus se revela para Saulo. Saulo tem duas perguntas. O que queres que eu te faça? Jesus respondeu. A primeira pergunta, quem és tu? Jesus falou, eu sou o Cristo. O que queres que eu te faça? Aí Jesus falou, só até aqui. E Jesus não responde esta pergunta. Sabe por quê? Porque tem coisas que Jesus vai falar com você. Tem outras que você vai ter que aprender com alguém. Eu vou repetir. Tem coisas que Jesus vai falar com você. Amém. Tem outras que você vai ter que aprender a ouvir o corpo de Cristo. Aí Saulo fica até Ananias para aprender a ouvir o corpo de Cristo. Tem coisas que Deus vai falar com você, tem outras que se Deus vai usar o teu irmão, e se você não se der um relacionamento, ele não vai falar com você. Por isso o relacionamento é tão fundamental. Porque Deus deposita sobre alguém alguma coisa que você precisa. E se você não quiser a forma de Deus tratar você
Se você não quiser a forma que Deus quer responder as suas perguntas, você vai ficar com elas com você. Eu descobri que nos relacionamentos está tudo que você precisa, porque Deus já colocou sobre várias pessoas depósitos que vão acrescentar a sua necessidade. E se você se nega ao relacionamento, você se nega ao que Deus quer falar com você através das pessoas. Há um texto em 2 Reis, capítulo 6, onde, é o texto do Machado, onde Eliseu, um homem que ouvia Deus, impressionante, um homem que ouvia Deus de uma maneira tão extraordinária, né? Ao ponto de Deus revelar o sonho do rei para ele. O rei inimigo sonhava e Deus revelava à noite a Eliseu. Esse era o nível de relacionamento que Deus falava com Eliseu. Deus revelava o sonho que o rei tinha para matar. E Eliseu revelava o sonho e não matava. Imagina esse nível de contato com Deus. E aí, 2 Reis, capítulo 6, começa dizendo assim: um dos filhos dos profetas disse a Eliseu: o lugar em que estamos contigo é estreito demais. Meu Deus do céu, se estava estreito e era verdade, por que Deus não falou com Eliseu? Por que Deus chegou a Eliseu a respeito disso? Porque Deus fala prioritariamente com o líder, mas não fala exclusivamente com o líder. Amém. Deus vai usar pessoas para acrescentar. Você pega a vida de Moisés, falava face a face com Deus, recebe os 10 mandamentos, a revelação detalhada do tabernáculo, detalhe por detalhe, face a face. Foi isso que ele falou para mim e para Arão. Com Moisés eu falo, vocês profetinham, eu falo com sonho, mas com ele eu faço face a face. Aí um dia Moisés desce, está lá o sogrão dele, faz um churrasco, bate um papo, no outro dia de manhã ele sai para poder fazer o trabalho dele. A Bíblia diz que ele monta uma tendinha no deserto e faz uma fila interminável de pessoas. E ele passa o dia inteiro aconselhando, Êxodo 18, o dia inteiro aconselhando, o sogro dele só de bizuca lá, de olho. Termina, cansado, mortinho. Parece já no fim do inimigo. Mortinho. Aí lá, o sogro dele fala: rapaz, ouça bem, o que eu vou te dizer, pergunte ao seu Deus. Olha a ousadia de Jetro. Pergunte ao seu Deus se você deve seguir o meu conselho ou não. O que você está fazendo não é bom, cara. Você está se matando e matando todo mundo. Se isso era de Deus, por que Deus não falou para mim? Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus vai falar com você. Tem outras que Deus vai usar alguém para falar com você. E se você não aprender a ouvir pessoas, você vai deixar de ouvir o que Deus tem para falar contigo. Por isso, deixe seu relacionamento. Não é qualquer um, né? Pelo amor de Deus. Você sabe, você tem a ver com quem você vai lidar. Mas eu quero dizer para você, filho, tem 7.000 que não se dobraram a bala. Não é por causa dos maus exemplos que você tem que se isolar. Ache os bons exemplos. As duas questões de Saulo, eu vejo que são questões ministeriais. Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, quem és tu? O que queres que eu te faça? Agora Saulo já sabia, Ananias revela, Ananias é instrumento de cura. Saulo então agora virou um Superman, super cristão, tá? Cheio de convicção. E a Bíblia diz que ele se esforçava. Ele se esforçava. Era um cara determinado. Era um Theo da vida, não me deixe de fora. Era um Luiz Hermínio, falou assim: não, esse é o Saulo. Estava pensando no Luiz Hermínio, eu exatamente conheço ele. No dia que eu fiz 50 anos, isso tem 11 anos. No dia que eu fiz 50 anos, eu ouvi falar do Luiz Hermínio. O pastor Marcelo Jamal me falou no dia do meu aniversário, dia 11 de setembro. Nós estávamos comendo na churrascaria, e ele veio de lá e falou: cara, você já conheceu o cara, você precisa conhecer. Falou tanto naquela época do Nextel. Do restaurante mesmo, ele jogou o Nextel, o Luiz Hermínio atendeu do outro lado, e nós conversamos pela primeira vez. E o Marcelo contou a experiência do filho do Luiz Hermínio, né? Ia nascer deficiente e tal. E eu achei isso fantástico.
a postura ousada do Luiz Hermínio. É uma experiência longa, só para você entender. Pessoas que estão dispostas a fazer para Deus, eles são ousados. Um dia ele chega para Deus e fala assim, ó, o senhor sabe que eu sou um pai dedicado e você é um pai dedicado. Se meu filho nascer com deficiência, eu vou me dedicar muito a ele. Nunca vou ocupar o senhor, eu vou trabalhar com ele. Aí o Luiz faz uma proposta, mas eu tenho uma proposta para o senhor, Deus. É o seguinte, se meu filho nascer assim, eu vou ter que gastar tempo com ele, você vai perder um grande pregador. Então cura meu filho, que você vai ganhar um grande pregador. Tempo que eu gastaria com meu filho, eu vou destruir o diabo. E eu gostei disso. Faz 2 meses, eu estou pregando num evento, Tempo de Glória, aqui no Sírio Libanês, né? Sei lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E na hora da mensagem me veio a experiência do Luiz Hermínio. Eu falei, gente, rapaz, soube a notícia, cabe bem aqui. Aí contei a experiência, eu falei assim, cara, que experiência. Daqui a pouco eu levanto uma lagartixa. Sou eu! Eu estava sentado ouvindo. Então o que ele falou, eu já vi isso na minha vida. Gente ousada, gente que quer fazer, Paulo Saulo desse tipo de gente, queria fazer diferença. A revelação de quem era Cristo para ele. Sabe, e o sentido, o senso de propósito, sabe, deixava ele ousado. Você nunca vai ser covarde se você souber quem é que você serve. Amém. E para que Deus chamou para fazer. Quando o pastor Paulo veio trabalhar conosco, ele sentou perto de mim, com essa carinha de funhazinha dele assim. Ele olhou para mim e falou assim, ó, ouça bem, eu estou aqui por uma missão. Assim mesmo, primeiro dia, estou aqui por uma missão. Sabe? Enquanto Deus me mantiver na missão, eu estou. O dia que Deus terminar a minha missão, eu vou para outro canto. É? Eu falei, ainda bem que Deus me ama e a missão só vai terminar no céu. Homens que têm senso de propósito e que estão dispostos a obedecer a Deus por causa daquilo que sabem sobre si mesmo. Saulo agora está ousado, a convicção de quem é o Cristo que ele serve, a convicção do que ele foi chamado para fazer. E aquele cara que não quer mais, ele quer fazer, ele quer fazer, ele quer fazer. Ele chega em Damasco e começa a pregar. Só que ele era um neófito. Ele era um neófito da palavra. O que ele sabia era o que ele aprendeu, mas ele queria falar. Então ele começou a testemunhar. Eu me criei, estava possivelmente com umas heresiazinhas, umas teologias distorcidas, mas queria falar. Eu sei que a coisa não deu bom. Um dia no Rio de Janeiro deu ruim. Rapaz, a turma ficou com raiva dele. Decidiu matar o bichinho. Decidiu matar ele. Eu descobri algo, querido. Sabe? O diabo sempre vai querer matar a gente convicta. E o pior, a igreja também. E o pior, os nossos colegas de ministério, pastores das outras igrejas também. Basta você ter uma convicção e começar a ficar melhorzinho em casa, o diabo vai se levantar. Algumas igrejas vão se levantar e os teus colegas de ministério vão querer te matar. E no decorrer do nosso chamado, nós vamos ser feridos. Eu não sou da teologia do sofrimento, né? Acho que a graça que está sobre nós nos poupa muito. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você está dando o seu propósito, você não precisa sofrer. Eu sou contra você parar de sofrer, basta você não começar a sofrer. Se você entender o que Deus fez por você, a revelação da fé que você tem, você não tem que parar de sofrer, porque você não vai sofrer o suficiente para ter que parar. Só para de sofrer quem está sofrendo porque não entendeu o que está fazendo nessa vida. Mas se por acaso vier sofrimento, entenda, por favor, por que Saulo foi ferido? Ele foi ferido pela sua imaturidade, ele foi ferido pela impaciência e inveja dos seus conterrâneos, ele foi ferido porque não entenderam o seu chamado,
o discriminaram, sabe, prepotente, neófito, chegou agora e está sentado na janelinha. Paulo foi ferido. A bicho quiseram matar ele, tiveram que botar ele numa corda e descer ele assim. Vou para onde agora? Vou para Jerusalém. A galera de Jesus está tudo lá. Entende? Vou sair dessa igreja que me rejeita de Damasco e vou para a igreja que me aceita de Jerusalém. Chega em Jerusalém e tem uma boa notícia. Ninguém quer ir também. Até que um homem chamado Barnabé, e Barnabé para mim é a expressão do que a gente pensa no Remi. Existe um personagem do qual o Remi se identifica com Barnabé. Barnabé chega e fala, não gente, peraí, vamos dar uma chance para o garoto. Vamos dar uma chance para ele. Ele é empolgado, é neófito, mas é de Deus. Ele tem uma experiência genuína. Vamos investir nele, vamos acreditar nele. Não, se ninguém quer acreditar, eu acredito. Deixa eu cuidar dele. E Barnabé credencia, a turma finalmente decide aceitar ele. Aí tem uma coisa boa, fantástica que acontece. O problema é que ele causou em Damasco, agora ele causa em Jerusalém. Entenda que os gregos tentaram matar Paulo porque ele não soube entrar nem sair. Ele não soube pregar o evangelho. Ele pegou o evangelho na força dele, do jeito dele, da forma dele. E aí, novamente, querem matar ele. Mais uma vez, Paulo é ferido. Silário foi ferido pela religião, por aqueles que não queriam ouvir falar de Cristo, queriam matar ele porque ele falava de Cristo. Agora ele vai ser ferido, primeiro pelo mundo, pelos gregos, e depois pela própria igreja. A turma de Jerusalém falou assim, gente, esse garoto está dando problema demais. Vamos botar esse garoto no banco por um tempo, vamos mandar esse garoto estudar lá no fim do mundo, vamos mandar ele para descansar, vamos mandar ele para casa da mãe dele. A Bíblia diz que em Jerusalém, eles pegaram Saulo, levaram até o porto e mandaram de volta para Tarso, para a casa da mamãe. Levaram para Tarso, lá para a casa da mamãe. E quando você lê Gálatas, quando Paulo fala sobre a sua história de vida, ele vai deixar claro que por cerca de 14 a 15 anos, de 14 a 15 anos, Saulo não se desviou da sua fé, mas se desviou do seu chamado porque foi ferido. Eu vou repetir. Saulo não se desviou da fé, mas ele se desviou do chamado porque ele foi ferido pelos seus erros, pelos inimigos e pelos amigos. E aqui Deus começa a nos dar a segunda ênfase do Remi: cura. Deus nos chamou para resgatar e curar hoje um contingente de pastores que estão feridos pelos seus próprios erros, seus pecados, suas imaturidades, e são muito responsáveis pelo que estão vivendo, mas também feridos por estruturas, pelas circunstâncias, pelos irmãos, né? Quando você lê a vida de Moisés em Atos capítulo 7, você vai ver que Moisés não fugiu do seu chamado, porque ele tinha medo que Faraó o matasse. Moisés fugiu do seu chamado, porque um dos seus irmãos disse: quem te fez líder entre nós? Queres matar-me como mataste aquele egípcio? A Bíblia diz: a estas palavras Moisés fugiu. Moisés não fugiu por causa de Faraó, Moisés fugiu porque foi ferido dentro de casa, na igreja, diante dos seus irmãos. Hoje nós vivemos um contingente de pessoas que estão feridas pelos seus erros, pela incompreensão do seu chamado na igreja, sabe, pela estrutura, pelo diabo. Mas Deus falou algo para a gente no Remi: não importa, ele não procura saber de onde veio o erro, começa a dizer que há solução. Amém. E como ministério, como projeto, a nossa segunda ênfase é curar. Eu nunca pergunto para a pessoa por que ela errou. Tanto eu começo a querer contar a história, não quero ouvir tua história, eu tenho uma história para te contar. Eu até te ouço porque você precisa falar. Mas eu vou te dar a mesma resposta. Sabe? Sacode a poeira, levanta, vai para Horebe.
Vai para o monte de Deus. Porque uma sarça vai arder. O dia que a sarça arder, sabe, você volta para o teu chamado. Amém. Muita gente está se afastando do chamado porque não tem experiência com a sarça. Está 40 anos rodando, longe do fogo, longe da sarça. Mas já passou 40 anos desviado do seu chamado. E só voltou quando o fogo pegou. A segunda ênfase desse projeto é exatamente essa questão do curar. E como é que aconteceu a cura de Saulo? Saulo passou 14 anos. 14 anos. Segundo Gálatas, 14 anos em Tarso. Aí começa um avivamento em Antioquia. Atos capítulo 11. E a turma de Jerusalém, cabreira com aquele avivamento entre os gentios, mandou alguém lá. Está com você? Mandou alguém lá. Quem manda? Barnabé. Barnabé chega, olha aquele ambiente de glória. A Bíblia diz que o favor do Senhor estava sobre aquele lugar. Ele olhou aquele ambiente e falou assim, em vez de ele ficar alegre com o que Deus estava fazendo no ambiente somente, ele falou assim, sim, agora achei um lugar onde Saulo vai ser restaurado. E no meio daquele avivamento, no meio daquele fogo, a Bíblia diz que Barnabé larga tudo aquilo lá, vai até Tarso, bate na casa da mãe de Saulo, fala assim, mano, vem cá, tem cura para você. Amém. Tem cura para você. E leva ele para um ambiente seguro. Um ambiente de favor, um ambiente de graça, um ambiente sem peso, um ambiente onde a graça e a revelação de Deus está ali. E quando ele chega naquele lugar, ele fica tão empolgado com a graça que estava ali. Saulo é curado. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio, eles fizeram um negócio tão extraordinário naquele lugar, que a turma disse, esses são verdadeiramente discípulos de Cristo. Pela primeira vez foram chamados de cristão. Só é discípulo de Cristo quem se comporta como Cristo. Amém. William, vou mostrar uma coisa para você. Você vai conhecer um ambiente seguro. Digo isso porque eu te conheço e muito. Existem curas em ambientes seguros. Amém. Eu vou dizer para você, querido, eu não sei onde é que está a tua dor, eu não sei onde é que você foi ferido. Não importa, eu estou pouco me preocupando com isso. Posso te ouvir, mas não estou preocupado. Eu estou preocupado em te dizer assim, existe uma Antioquia que cura você. Amém. Um lugar seguro. Amém. Aleluia. Um lugar seguro. Aí depois não quer que eu chore. Tá bom, pode chorar. Tá bom, agora Saulo está restaurado, está abençoado, está curado, está ativado. Só que ainda era uma criança. Ele precisava de cuidado. Aquele menino chamado Barnabé, eu vou deixar eu cuidar de você. E começa a sair com Saulo, para cuidar dele. E uma das provas que ele cuidava, é porque cuidar não é paparicar. Cuidar não é concordar com os erros, nem com as decisões erradas. Cuidar é cuidar. E Saulo começa a cuidar. Todo mundo fala de Saulo, mas era Barnabé cuidando dele. Barnabé cuidando dele. Andando ao lado dele, nas missões com ele. Um dia, ele dá uns 5 minutos, parece que até a esposa da gente, né? A esposa da gente, quando dá 5 minutos, ele entra no banheiro e fica lá. Deixa passar os 5 minutos. Deu aqueles 5 minutos de Saulo, se enfeuzou com o tal do João Marcos, e ele esqueceu. O que Saulo esqueceu é que ele errou e alguém acreditou nele. E ele não tinha condições de acreditar em alguém que errou com ele. Ele errou e Barnabé acreditou nele. Agora, quando João Marcos erra com ele, não tem perdão. Aí Barnabé começa a tentar convencê-lo. Não! Eu acho, usando a minha imaginação santificada. Aqui não está escrito, eu imagino que foi. Ele deve dizer, rapaz, sou ingrato. Está pensando o quê? Quando tu errou lá em Damasco, não foi eu que te plantei em Jerusalém? Quando tu errou em Jerusalém, não foi eu que fui te buscar lá? Por que você quer perdão sobre os seus erros
na sua imaturidade, e você não é capaz de lidar com a maturidade de João Marcos? E Saulo, nós temos assim, em nome de Deus! Falei, tá bom, já que você não quer ser cuidado, se vira nos 30. Eu vou cuidar desse menino, porque a minha função é cuidar. Barnabé cuidou de Saulo, Barnabé cuidou de João Marcos. Ele cuida, cuida, João Marcos. Terceira ênfase que a gente tem no Remi: cuidar. Diga assim: ativar, curar e cuidar. E aí, sabe, Barnabé cuida, Saulo não quer, ali na frente. Saulo tem duas atitudes que mostram o seu arrependimento por não ter cuidado. Uma é mandar uma carta: traga-me João Marcos. Eu errei com ele, ele é muito precioso para mim. E a segunda é escrever uma carta para um discípulo dele chamado Filemão. A carta de Filemão é uma retratação. É mais do que uma advertência a Filemão. Ele está dizendo assim: eu errei nisso, você não pode errar. Porque a carta de Filemão nada mais é do que dizendo assim: cara, esse cara errou com você, recebe ele de volta. Recebe ele de volta. Saulo tem duas atitudes para mostrar que ele entendeu o que é cuidar. Uma é reconhecendo publicamente que ele errou com João Marcos. Segunda, mandando uma carta para que o discípulo dele não errasse onde ele errou. E finalmente Deus nos deu a última estratégia. E essa talvez tenha sido a mais difícil de todas elas: aliançar. Saulo precisava de pessoas que financiassem o seu ministério. E aí Paulo consegue uma turma da Macedônia que decide investir no ministério dele. E aí eu me identifico com Saulo. A impressão que eu tenho quando eu leio Filipenses capítulo 3, que a turma insiste em mandar dinheiro para Saulo. Ou 2 Coríntios capítulo 8, quando fala assim, sabe, nos deixe participar disso. É que Paulo fala: gente, vocês estão duros, pelo amor de Deus. Ganha dinheiro com vocês. Manda não. Eu estava fazendo oferta na quarta-feira, o pastor Júlio falou assim: é difícil ofertar quando o Djalma prega, porque parece que o Djalma desanima a gente a ofertar. Ele falou assim: eu quase desisti de ofertar. Porque chegou falando assim: Deus cuida da gente, Deus cuida da gente. Sabe, havia um povo que queria se aliançar com ele, você não pode desprezar essas alianças. Quando Deus nos deu a visão, a quarta ênfase que Deus nos deu no Remi, era criar alianças ministeriais. Pessoas que carregavam essa verdade dentro de si. E quando soubesse dela, queriam produzir juntos. Eu tenho experimentado isso. Muitos de vocês aqui eu compartilhei recentemente com o pastor Rogério. Nós tivemos uma conversa tão preciosa, quando terminamos de conversar, ele falou: cara, é isso. Parte desse projeto, não desta forma detalhada, nós sentamos uma madrugada para conversar sobre o assunto. Eu falei: cara, é isso que eu acredito. Quando eu compartilhei com o Cezinha, lá de Contagem, 11 anos presidindo o conselho de pastor, ele falou: pastor, é isso que eu nasci para fazer. Estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Sabe, é isso. Recentemente, nos Estados Unidos, conversando com o Júnior sobre o assunto, o pastor Júnior falou assim: cara, é isso. Fui conversar com o pastor Hélio falou assim: é isso. É isso. Um projeto desinteressado a fim de ativar pessoas, a fim de curar pessoas, a fim de cuidar de pessoas, sempre com o mesmo objetivo: nada é nosso, tudo é para ele. Amém. Não queremos nada de ninguém, a não ser posicioná-lo dentro daquilo que Deus chamou para fazer. Curá-lo daquilo que por acaso lhe feriu. Cuidar, se você deixar e quiser. Não de Djalma, o projeto. E firmar alianças com aqueles que estão dispostos a receber isso e a transmitir isso para outros. E Deus finalmente falou assim: sabe, também vou te dar alianças financeiras. Eu vou levantar dinheiro para você fazer esse projeto. Algumas pessoas vão entender isso. E tem sido o meu mártir. Tentar dizer para todo mundo: gente, não vamos criar regras
para ter dinheiro no evento. Nós vamos criar ambientes de coração, de aliança. E se nós tivermos aliança, como disse o pastor Rogério ontem numa reunião, quem ama ajuda a construir. Quem ama se envolve. Isso é Remir. É isso que nós estamos fazendo através desse evento, através de eventos regionais, através de eventos, sabe, mas acima de tudo, através de mesas, reuniões de mesas. Deus abençoe, que Deus possa falar contigo em nome de Jesus. Amém?